Shalom, queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Antes de iniciar a narração dessa experiência que foi enviada para mim narrar, eu gostaria de deixar para vocês uma meditação na Palavra de Deus em primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 1, versículo 7 em diante, que está escrito: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, meus queridos, eu vou estar iniciando a narração. Estava de programa de 3 dias de jejum e muita oração, sem comer e sem beber nada. Tinha como tema santificação pelo sangue de Jesus Cristo em minha vida. Numa bela manhã, enquanto eu orava em meu quarto, clamando pelo sangue de Jesus Cristo em minha vida, pois a oração e estava muito cansado. Decidi me deitar de barriga para baixo na cama para que eu pudesse descansar. E fui arrebatado. De repente, o Senhor me abriu uma visão em que eu me encontrava deitado no chão de barriga para baixo. Me parecia que estava mesmo no chão. E havia pequenas pedras, pó de areia. Eu logo percebi que era em cima de um monte. No Gólgota, lugar da caveira. Eu estava com meu corpo deitado no chão. Então decidi olhar para o alto e primeiro comecei a ver um madeiro. E os meus olhos seguiam em direção ao madeiro mais acima e me deparei com 2 pés de ser humano cruzados e um prego no meio dos pés, que prendeu os pés no madeiro. Enquanto eu olhava firmemente para os pés que estavam no madeiro, de repente, a partir dos pés, começou a escorrer sangue, e esse sangue caía gotas por gotas na minha cabeça, nas minhas costas, e caía várias gotas de sangue em minha cabeça, principalmente enquanto eu vivia aquela situação. Eu queria tanto terminar de ver o corpo dos pés em que escorria o mesmo sangue, mas a posição em que eu estava não me possibilitava. Então eu decidi me virar para eu poder ver melhor. Enquanto eu me virava, a visão desapareceu. E eu estava todo cheio de sangue. O sangue me cobria os olhos, os ouvidos, a boca, e havia muitas gotas em meu corpo. E de repente eu disse ao Senhor: eu não sou digno. E a voz de Deus estrondou em meus ouvidos e me disse assim: Monteiro, 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 quem pode amaldiçoar aquele que eu purifiquei, aquele que eu abençoei desde o ventre de sua mãe? Eu sempre estive contigo e estarei para sempre. Eu contemplava, eu ouvia estas palavras vindo de Deus, soando nos meus ouvidos, e admirava. Sinceramente, eu não acreditava por ter vivido essa situação. Depois, a voz de Deus me disse assim: vai, prega, fala e conta cada momento que tu viveste. Então eu disse: Pai, mas as pessoas não vão acreditar. E o Pai me disse: eu sei, filho, mas faz o que estou a te mandar, porque não és tu, mas sim eu quem quebranto os corações dos homens. Então eu disse: Senhor, até eu mesmo tenho dificuldades em acreditar no que vivenciei. E então já não mais ouvi
a voz de Deus. E depois a minha alma voltou em meu corpo e me despertei daquele sono profundo que tinha. Fiquei muito feliz durante o dia todo. Não saí fora do meu quarto, passei o dia todo louvando e glorificando a Deus, porque Jesus Cristo é real. E aqui, meus irmãos, vai estar também alguns versículos bíblicos para que vocês possam depois estar pegando aí a sua Bíblia e meditando. Efésios capítulo 2, versículo 13, Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, Colossenses capítulo 1, versículo 20, Hebreus capítulo 9 e versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículos 29, Hebreus capítulo 12, versículo 24, Hebreus capítulo 13, versículo 12, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19 e Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Deus abençoe a todos e vocês acabaram, de ouvir o testemunho do nosso irmão Monteiro de Angola. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.